Talvez você esteja vivendo exatamente este momento. Uma fase terminou, mas a próxima ainda não começou. Você deixou para trás pessoas, lugares, planos ou até sonhos que um dia pareciam definitivos. E agora existe dentro do seu coração uma pergunta que talvez você não tenha coragem de fazer em voz alta. Senhor, e agora? O que será da minha vida daqui para frente? A história de Ruth começa justamente em um cenário assim. Ela não começa com uma grande vitória, não começa com riqueza, não começa com uma porta aberta, começa com perdas. Ruth havia perdido o marido. Noemi, sua sogra, também havia perdido o marido e os 2 filhos. Humanamente falando, parecia que o futuro das duas havia sido destruído. Noemi decidiu voltar para sua terra, Belém, e Ruth tinha uma escolha. Poderia voltar para sua própria família, poderia procurar uma vida mais segura, poderia pensar somente em si mesma, mas ela decidiu permanecer ao lado de Noemi. Ruth escolheu a lealdade quando seria muito mais fácil escolher o caminho mais conveniente. E foi justamente essa decisão que mudou completamente a história da sua vida. Talvez você esteja olhando para a sua situação hoje e enxergando apenas o que perdeu. Mas Deus pode estar olhando para aquilo que você ainda não consegue enxergar, porque existem momentos em que Deus permite que uma porta se feche sem revelar imediatamente qual será a próxima porta. Existem caminhos que terminam não porque Deus abandonou você, mas porque Ele está conduzindo você para um novo começo. Ruth não sabia onde aquele caminho terminaria. Ela apenas decidiu continuar. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja pedindo de você hoje. Continue. Continue sendo fiel. Continue fazendo o bem. Continue confiando. Continue caminhando, mesmo quando você ainda não consegue enxergar o final da estrada. Porque a fidelidade de hoje pode estar preparando a bênção que você ainda encontrará amanhã. A história de Ruth nos ensina uma verdade poderosa. Deus não desperdiça uma vida vivida com fidelidade. E nesta oração, nós vamos entregar ao Senhor todos aqueles que estão diante de um novo começo. Pessoas que perderam algo, pessoas que estão recomeçando, pessoas que não sabem o que fazer depois de uma grande mudança. E pessoas que precisam acreditar novamente que Deus ainda está escrevendo sua história. Então, se você puder, aquiete o seu coração, respire profundamente e permaneça comigo até o final desta oração. Porque talvez aquilo que hoje parece apenas uma perda seja o primeiro capítulo de um novo começo preparado por Deus. Ruth chegou a Belém com Noemi sem saber como seria o amanhã. Ela não tinha garantias, não tinha uma posição importante, não tinha recursos, não tinha um plano pronto, tinha apenas a disposição de continuar caminhando. E foi isso que ela fez. Enquanto muitos poderiam olhar para aquela mulher e enxergar apenas alguém que havia perdido tudo, Deus enxergava uma mulher cuja fidelidade ainda produziria frutos. Ruth foi para os campos recolher as espigas que ficavam para trás depois da colheita. Era um trabalho simples, pesado, humilde, mas ela não reclamou daquilo que precisava fazer. Ela simplesmente começou. E existe uma lição muito importante aqui para nós. Às vezes, esperamos que Deus faça algo extraordinário imediatamente, quando Ele está nos ensinando a sermos fiéis nas pequenas coisas. Ruth não sabia que aquele campo mudaria sua história. Ela simplesmente estava fazendo o que precisava ser feito naquele dia. E foi justamente naquele campo que ela encontrou Boaz. A Bíblia nos mostra que Boaz percebeu a dedicação de Ruth. Ele ouviu sobre tudo o que ela havia feito por Noemi e reconheceu sua lealdade. Ruth não estava procurando reconhecimento, mas sua fidelidade havia sido percebida. E talvez você esteja vivendo algo parecido. Talvez ninguém esteja vendo suas lágrimas.
Ninguém esteja vendo o esforço que você faz para continuar. Ninguém saiba quantas vezes você precisou ser forte quando, por dentro, estava cansado. Talvez ninguém reconheça as vezes em que você escolheu fazer o certo, mesmo quando seria muito mais fácil desistir. Mas Deus vê, Deus conhece o coração, Deus conhece aquilo que você faz quando não existe plateia. E existe uma diferença enorme entre fazer algo para ser visto pelos homens e fazer algo porque o seu coração decidiu permanecer fiel a Deus. Ruth não sabia o que viria depois, mas continuou. E essa é uma palavra para você que está esperando uma mudança. Não despreze o lugar onde Deus colocou você enquanto espera pelo próximo capítulo. Faça o melhor que puder hoje. Ame hoje, perdoe hoje, trabalhe hoje, ore hoje, seja fiel hoje. Porque você não precisa conhecer todo o caminho para dar o próximo passo. Ruth só precisava saber qual seria o próximo passo. E Deus cuidaria do restante. Talvez você esteja esperando uma grande resposta, mas Deus esteja preparando você através de pequenas atitudes. Talvez esteja esperando uma grande porta se abrir, mas Deus esteja trabalhando primeiro no seu coração. Talvez esteja perguntando: Senhor, quando a minha vida vai mudar? E Deus esteja respondendo: continue caminhando comigo. Porque novos começos nem sempre chegam acompanhados de grandes sinais. Às vezes começam silenciosamente, com uma decisão, com uma atitude, com uma porta pequena, com um dia comum. E quando percebemos, Deus já estava conduzindo tudo. Foi assim com Ruth. Ela entrou em um campo apenas para trabalhar. Mas Deus já estava trabalhando na história dela. E é isso que precisamos lembrar. Enquanto você trabalha no que está ao seu alcance, Deus trabalha naquilo que você ainda não consegue alcançar. Por isso, não abandone a sua fé simplesmente porque ainda não viu a recompensa. Não desista porque a resposta demorou. Não abandone seus princípios porque outras pessoas parecem estar avançando mais rápido. A história de Ruth mostra que existe uma recompensa para uma vida construída sobre lealdade, humildade e confiança em Deus. E talvez o seu novo começo esteja mais perto do que você imagina. Talvez uma das coisas mais difíceis da vida seja aceitar que algumas histórias precisam terminar. Nós nos acostumamos com pessoas, com lugares, com rotinas, com planos, e quando tudo muda, o coração pergunta: por que Deus? Noemi também conheceu essa dor. Quando voltou para Belém, ela chegou carregando lembranças de tudo o que havia perdido. Ela mesma chegou a dizer que havia partido cheia e retornado vazia. Mas havia algo que Noemi ainda não conseguia enxergar. Ela pensava que estava voltando apenas com uma nora, mas Deus estava trazendo consigo o começo de uma nova história. Ruth estava ao lado dela. E aquela mulher que parecia ter chegado ao fim de sua caminhada estava, na verdade, entrando em uma nova fase preparada pelo Senhor. É assim que Deus muitas vezes trabalha. Nós enxergamos o ponto final. Deus enxerga o próximo capítulo. Nós vemos a perda. Deus pode estar preparando restauração. Nós vemos uma porta fechada. Deus já conhece a porta que será aberta. Por isso, talvez você precise ouvir isso hoje. Não confunda o fim de uma fase com o fim da sua história. Uma situação pode ter terminado. Uma oportunidade pode ter passado. Uma pessoa pode ter ido embora. Um projeto pode não ter dado certo. Um sonho pode ter sido interrompido. Mas enquanto Deus estiver escrevendo a sua história, ainda existe futuro. Ruth não poderia imaginar que aquele caminho difícil a levaria até Boaz. E muito menos poderia imaginar o que Deus faria através daquela união. Boaz se tornou seu marido. Ruth recebeu uma nova família e posteriormente nasceu Obed, filho de Ruth e Boaz.
Obed foi pai de Jessé, e Jessé foi pai de Davi. Ou seja, aquela mulher que começou sua caminhada como uma viúva estrangeira, recolhendo espigas nos campos, acabou fazendo parte da linhagem do rei Davi. E mais tarde, da genealogia de Jesus. Olhe a dimensão disso. Ruth não conhecia o tamanho do plano de Deus. Ela só conhecia o próximo passo. E talvez esse seja exatamente o ponto que você precisa entender hoje. Você não precisa conhecer o tamanho do plano para confiar naquele que escreveu o plano. Talvez hoje você esteja olhando para uma situação pequena, mas Deus pode enxergar consequências que vão muito além daquilo que você consegue imaginar. Uma decisão sua pode mudar a história da sua família. Uma oração sua pode sustentar alguém que está quase desistindo. Um gesto de amor pode alcançar uma pessoa que você nem sabe que precisava de ajuda. Uma escolha de permanecer fiel pode deixar um legado para as próximas gerações. Por isso, não pense que sua fidelidade é inútil. Não pense que suas orações são desperdiçadas. Não pense que Deus não está vendo. Ele vê, Ele conhece, Ele acompanha. E no tempo certo, Ele sabe como transformar caminhos difíceis em caminhos de propósito. Então, se hoje você está diante de um recomeço, não tenha medo. Talvez você ainda não veja o que está do outro lado, mas caminhe, seja fiel, confie, porque Ruth nos ensina que algumas das maiores bênçãos da vida começam justamente depois de períodos que pareciam ser o fim. E agora, vamos colocar diante de Deus todos os nossos recomeços, tudo aquilo que terminou, tudo aquilo que ainda dói, tudo aquilo que precisamos deixar para trás. E principalmente, tudo aquilo que ainda esperamos receber das mãos do Senhor. Porque quando entregamos o futuro a Deus, deixamos de carregar sozinhos o peso de descobrir o que vem depois. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco na Tua presença com o coração aberto. Eu não quero chegar diante de Ti fingindo que tenho todas as respostas. Tu conheces as minhas dúvidas, conheces os meus medos, conheces as perdas que ainda carrego dentro de mim e conheces também aquilo que ninguém vê. Por isso, Senhor, assim como Ruth caminhou sem saber exatamente onde aquela estrada iria terminar, eu também quero aprender a confiar em Ti quando não consigo enxergar o amanhã. Pai, eu Te entrego hoje todos os meus recomeços. Entrego aquilo que terminou. Entrego aquilo que precisei deixar para trás. Entrego as portas que se fecharam. Entrego as oportunidades que não aconteceram. Entrego as pessoas que partiram. E entrego também os sonhos que ainda permanecem vivos dentro do meu coração. Senhor, eu não quero viver preso ao passado. Se existe algo que preciso aceitar, ajuda-me a aceitar. Se existe algo que preciso perdoar, dá-me forças para perdoar. Se existe algo que preciso deixar para trás, dá-me coragem para soltar. E se existe um novo caminho preparado por Ti, dá-me discernimento para reconhecê-lo. Meu Deus, eu Te peço, não permita que as minhas perdas me façam perder a fé. Quando eu olhar para aquilo que acabou, lembra-me de que Tu ainda estás trabalhando. Quando eu não enxergar uma saída, ajuda-me a confiar. Quando o silêncio parecer longo demais, sustenta o meu coração. Quando eu sentir que estou caminhando sozinho, lembra-me de que a Tua presença continua comigo. Senhor, dá-me a fidelidade de Ruth. Que eu seja fiel mesmo quando ninguém estiver vendo. Que eu faça o bem mesmo quando não receber reconhecimento. Que eu continue caminhando mesmo quando o caminho parecer pequeno demais. Que eu não abandone os meus princípios apenas porque a recompensa está demorando. Ensina-me a entender que a verdadeira fidelidade não depende das circunstâncias. Eu quero ser fiel quando tudo estiver bem, mas também quero ser fiel quando tudo parecer perdido, porque eu não quero confiar em Ti apenas pelas bênçãos que posso receber.
Quero confiar em Ti porque Tu és Deus. Pai, abençoa também a minha família. Cuida daqueles que amo. Protege aqueles que estão enfrentando mudanças. Visita aqueles que estão começando novamente. Dá esperança a quem perdeu a esperança. Dá força a quem está cansado. Abre portas para quem precisa de uma oportunidade. Dá sabedoria para quem precisa tomar uma decisão. E coloca pessoas certas no caminho daqueles que estão precisando de ajuda. Senhor, se houver um novo começo diante de mim, prepara o meu coração para recebê-lo. Não permita que eu carregue para o futuro os medos que nasceram no passado. Não permita que uma experiência ruim me faça rejeitar uma oportunidade que veio das tuas mãos. E, acima de tudo, não permita que eu tente controlar aquilo que preciso simplesmente entregar a Ti. Eu entrego o meu amanhã, entrego os meus planos, entrego os meus sonhos, entrego as minhas preocupações e digo com fé: Senhor, eu não sei o que vem depois, mas eu sei quem estará comigo. Assim como conduziste Ruth por um caminho que ela não compreendia completamente, conduz também a minha vida. Que a minha fidelidade de hoje prepare os frutos de amanhã. Que as minhas escolhas honrem o Teu nome. E que quando eu olhar para trás no futuro, eu consiga perceber que até nos momentos em que pensei estar perdido, Tu estavas conduzindo cada passo. Eu confio em Ti, Senhor. Recebe a minha vida. Recebe o meu passado, recebe o meu presente e recebe o meu futuro, em nome de Jesus. Amém. Talvez quando esta oração começou, você estivesse olhando para a sua vida e pensando apenas naquilo que perdeu. Mas agora eu quero que você olhe para outra direção. Olhe para Deus. Porque a história de Ruth nos mostra que aquilo que parece ser o fim pode ser apenas o começo de algo que ainda não conseguimos compreender. Ruth não sabia o que encontraria em Belém. Não sabia que encontraria Boaz. Não sabia que teria uma nova família. Não sabia que seu nome faria parte de uma história que atravessaria gerações. Ela simplesmente permaneceu fiel. E talvez seja isso que você precise fazer agora. Permaneça fiel. Mesmo que a resposta ainda não tenha chegado, mesmo que a porta ainda não tenha se aberto, mesmo que você não consiga entender o que Deus está fazendo, continue, porque Deus não precisa revelar o capítulo inteiro para mostrar qual é o próximo passo. Talvez hoje o seu próximo passo seja apenas continuar orando. Talvez seja perdoar, talvez seja recomeçar, talvez seja deixar para trás aquilo que já terminou, talvez seja acreditar novamente. E qualquer que seja esse passo, dê-o com Deus. Não tenha pressa para chegar onde Deus ainda não mandou você chegar. Não compare sua caminhada com a caminhada de outras pessoas. A história de Ruth não foi igual à história de ninguém, e a sua também não será. Deus conhece o tempo certo, conhece a porta certa, conhece as pessoas certas, conhece o caminho que você ainda não consegue enxergar. Por isso, entregue o amanhã. Você não precisa carregar hoje o peso de um futuro que ainda não chegou. E se alguma coisa terminou, permita que Deus cuide do encerramento. Se alguma porta se fechou, não fique batendo eternamente nela. Talvez Deus esteja dizendo: filho, existe outro caminho. Se alguma coisa foi perdida, entregue a Ele. Se alguma coisa precisa ser reconstruída, permita que Ele conduza a reconstrução. E se uma nova oportunidade surgir, tenha coragem para atravessá-la. Porque recomeçar também é um ato de fé. Senhor, que todos aqueles que ouviram esta oração possam sair daqui com uma certeza no coração. A história ainda não terminou. Que aquele que está desempregado não perca a esperança. Que aquele que está enfrentando uma mudança não tenha medo. Que aquele que sofreu uma perda encontre consolo. Que aquele que está começando novamente encontre força. Que aquele que está esperando uma resposta saiba esperar sem abandonar a fé.
e que cada pessoa compreenda que uma vida de fidelidade nunca é uma vida desperdiçada. Ruth começou recolhendo pequenas espigas em um campo, mas Deus estava preparando algo muito maior. Talvez você esteja fazendo pequenas coisas hoje, talvez esteja apenas tentando atravessar uma fase difícil, talvez esteja dando um passo de cada vez. Não despreze esse momento. Deus pode estar trabalhando justamente aí. Então vá em paz, continue caminhando, continue orando, continue fazendo o bem, continue confiando. E quando o medo disser, você não sabe o que vai acontecer, responda com fé: não sei, mas Deus sabe. Essa é a nossa segurança. Não saberemos todos os detalhes do amanhã, mas podemos entregar o amanhã nas mãos daquele que já está lá. Que Deus abençoe o seu recomeço, que Ele fortaleça sua fé, que Ele honre sua fidelidade e que no tempo determinado por Ele você possa olhar para trás e dizer: agora eu entendo. Deus estava cuidando de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, guia o meu novo começo. E antes de você partir, guarde esta palavra no coração. Continue confiando, continue orando e nunca se esqueça, Deus ainda está escrevendo a sua história. Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família. Até a nossa próxima oração.